Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Jaqueline Fraga, sou coach, mentora, trabalho com consultoria também. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, os links das coisas que eu vou falar aqui vão estar no box de informações. E se você estiver me assistindo aqui pelo Instagram, todos os links que eu estiver comentando vão estar na entrada do meu Instagram, né, na bio que a gente chama, ou vai estar nos stories, tá bom? Ou no meu próprio feed mesmo. Olá, Nádia, Pati, Camila, Fabi, sua linda. Fabi fez um comentário muito legal sobre o meu e-book. Então esse é o primeiro link que eu acabei de falar para vocês. Vai lá, vai estar aqui no box de comentário, ou você vai no meu feed ou no stories que eu coloquei meu e-book, 6 passos básicos para o autoconhecimento. Fiz com muito carinho, são passos que eu pratico realmente, que eu indico para os meus clientes, para as minhas alunas, para os meus alunos de mentoria, e que realmente são eficazes e vão te ajudar. E óbvio que existem muitos outros passos, mas esses com certeza já vão fazer muita diferença. E hoje a nossa live é sobre o fracasso, um assunto que ninguém quer tocar, todo mundo finge que não acontece, mas que é real, que tá aí pra gente aprender e pra gente lidar. Na verdade, muitas coisas acontecendo lá. Gi, tudo bem? Seja bem-vinda. Enquanto tá chamando um pouquinho o pessoal, não vou demorar muito para começar a live, tá? Porque eu não gosto de me estender, já gosto de ir entregando conteúdo. Eu queria saber de vocês se alguém aqui alguma vez já fracassou. É uma pergunta retórica, na verdade, porque é óbvio que sim, mas eu queria saber quem aqui tem essa coragem de admitir que já fracassou na vida. Nossa, Camila, olha, a Camila me trouxe uma coisa muito legal. Gente, verdade, eu já vendi trufa, viu? Uma das coisas que eu já fiz. E realmente foi um momento muito transformador da minha vida. Eu vou falar, foi legal, Camila, você trazer isso aqui, que eu já tinha até esquecido, e vou falar disso aqui nessa live. Então, gente, vão escrevendo aí no que vocês já fracassaram. Vamos entender um pouco sobre... Primeiro, para começar essa live hoje, falando um pouco sobre o que é o fracasso, vamos entender um pouco o conceito da própria questão do sucesso e da própria questão do fracasso, para a gente se adentrar um pouquinho mais nesse conteúdo, porque eu acho muito importante, é um conteúdo que eu estudo bastante, e quando eu trabalho isso na mentoria, ou em grupo ou individual, é um assunto que eu acho muito recorrente para a gente trabalhar. O fracasso, na minha humilde opinião, como eu vejo ele de uma forma bem simplista, nada mais é do que a escola para o sucesso, né? É no fracasso, se a gente tiver um pouquinho mais de consciência, de um pouquinho mais de autoconhecimento, se a gente entender um pouquinho mais o nosso processo interno, nós vamos ver que foi nos momentos de maior fracasso da nossa vida que saíram muitas qualidades que nós temos hoje, né? Não importa em que fase da sua vida está, não importa se até mesmo nesse momento você esteja vivendo um fracasso. Porque o fracasso, ele te traz uma série de preparações que o sucesso também tem a sua escola, também requer de você uma série de aprendizado, mas que ele não vai trabalhar em você. Por exemplo, no fracasso, você vai ter que encarar muito a sua sombra, né? Dentro da teoria junguiana, né? Dos arquétipos, nós temos dentro da nossa personalidade, da nossa psique, uma parte de sombra, né? Aquela parte daquele assunto que a gente nunca quer falar, daquilo que a gente considera tabu, daquilo que a gente não quer nem mesmo que os outros vejam, nem mesmo nós vemos, mas que é latente, mas que existe e que precisa ser jogado luz para isso. Então, o fracasso, ele te traz, por exemplo, a característica de mostrar essa sombra. Essa sombra, às vezes, pode ser procrastinar, essa sombra pode ser ter preguiça, essa sombra pode ser ter muita raiva, essa sombra pode ser ter muito medo, essa sombra pode ser dar um jeitinho para tudo, fazer as coisas de qualquer jeito. Essa sombra pode ser... de repente algum conflito que você teve com alguém da sua família. Essa sombra pode ser coisas até piores que você não conta para ninguém. Então, os aspectos da sua sombra dentro do fracasso, eles vêm para te ensinar. E quando a gente pega a situação da nossa vida dentro do fracasso e enxerga esse fracasso como uma lição, como um aprendizado, o fracasso serve sim como uma escada muito forte, muito firme, muito consistente, um degrau com uma base muito sólida que vai te levar para o sucesso, né? Eu não vou falar muito do sucesso hoje porque o tema da live é fracasso,
tá? Depois eu vou fazer uma live sobre o sucesso, mas eu quero trabalhar bem nessa live com vocês a questão do fracasso. Nessas nossas angústias, nesse nosso desespero, nesse ímpeto do nosso ego de querer fazer tudo certo, de ser perfeito, de ser perfeita, de não errar, de não vacilar, de não cair, nos cria um ego ainda maior e uma capa protetora que não nos deixa ver que ao evitarmos a queda, de tudo que é jeito, procurar não fracassar, nós limitamos o nosso potencial. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o criador, o próprio Steve Jobs, né? Uma das características das pessoas de sucesso é a persistência, é persistir naquilo, mesmo que não dê certo, mesmo que tenha problema. Outra coisa é a coragem de não errar. De errar, quer dizer, desculpa. É a coragem de errar, é a coragem de fazer uma coisa com tanta paixão e, óbvio, procurando se minimizar esses riscos, mas fazer isso com tanta garra que ele vai fazer e vai realizar independente. Se aquilo fracassar, para ele vai ser um aprendizado. O próprio Thomas Edison fracassou quantas vezes antes de conseguir acertar, né, tudo certinho para que a lâmpada funcionasse? Quantas vezes? Foram muitas. Agora eu não estou lembrando a conta ao certo, mas foram muitas vezes. E quando ele era perguntado sobre as falhas, eu acho essa parte muito legal, ao não conseguir criar, né, a luz e o advento da luz e a própria lâmpada em si, a energia elétrica, né? E ele diz que ele não fracassou, que ele aprendeu o número de vezes que ele errou, que ele contou todas elas, formas diferentes de não criar a luz, né, de não criar a energia elétrica. E é isso. O fracasso também tem que ser visto, porque às vezes as pessoas acham que o fracasso é somente na área profissional, e não é. O fracasso consiste em todas as nossas áreas, né? Nas principais pelo menos. Então, quando a gente fala do fracasso em si, envolve desde a questão familiar, né? De repente você não tem um bom relacionamento com a sua mãe ou com o seu pai. No seu íntimo, isso conta para você como um fracasso. De repente, você não tem um bom relacionamento com o seu filho ou com a sua filha. Isso conta no seu inconsciente como um fracasso. De repente você teve inúmeros namoros e agora você está solteira ou você se divorciou. Isso conta na sua mente como um fracasso. De repente você está num casamento que está falido, que não tem mais amor, que não tem mais convivência, que não tem mais relacionamento nenhum. Isso conta na sua mente como fracasso. Exatamente, a Camila está falando aqui, né? A dieta, o casamento, a criação de filhos, muitas coisas. Só que imagina, isso são alguns pontos que a gente está trabalhando, né? Agora você imagina tudo isso somado. A dieta, o casamento, o filho, o trabalho, o que você começou e não concluiu, a casa que você tinha que arrumar. Gente, parece que não, mas já foi comprovado em pesquisa. Até quando você não consegue arrumar sua casa ou seu ambiente de trabalho, é tido internamente como um fracasso. Então, os fatores que contribuem para o teu fracasso são muitos. E dependendo da forma como você encare o fracasso, você vai mensurar ele como um fator de derrocada para te derrubar, ao invés de ser um fator de subida para te levar para frente. E é muito interessante a gente trazer a clareza de que todas as pessoas que tiveram sucesso, em algum momento elas fracassaram e ainda fracassam. Né? Você, isso daí tá inerente a tudo na nossa vida. Então, a gente tem que apartar um pouco o ego da gente, sabe? Esse nosso ego super inflado e perceber que somos humanos. Mas já que isso aí todo mundo sabe, mas a gente não faz. Né? Não é fácil para ninguém, não é fácil para mim também errar. Não é fácil para mim, muitas vezes, admitir que eu errei ou que eu fracassei. A diferença é que lá atrás, quando eu fracassava, sim, porque, gente, eu ainda fracasso. Tem várias coisas que eu não consigo ter tanto êxito quanto eu gostaria ou, de repente, nem ter o êxito que eu gostaria. E a diferença da Jaqueline de hoje e da Jaqueline como coach, da Jaqueline do passado, é que a Jaqueline do passado, quando ela tinha um fracasso, ela fazia disso... meu Deus, o fim do mundo, né? Porque uma das características da minha personalidade é a intensidade. Então, pra mim, assim, tipo uma Isa, meu mundo caiu e eu ficava sofrendo muito. Não quer dizer que hoje eu não sofro, eu não sinta. Eu sinto, eu sofro. Mas o grande que a diferença é que hoje eu me conheço,
melhor do que eu me conhecia ontem. Hoje, como coach, não só ajudando outras pessoas, mas a mim mesma, porque tudo que é minha aluna e quem são meus clientes sabem que eu não ensino nenhuma ferramenta que eu não pratique ou que eu não faça, eu aplico isso em mim. Então eu tenho as ferramentas que vão me fazer sair dessa situação mais rápido. E acima de tudo, que inclusive é uma das coisas que estão no meu e-book, né, os 6 passos básicos para o autoconhecimento, eu escrevo sobre o meu fracasso, né? Porque às vezes a gente tem vergonha até de comentar disso em voz alta, que dirá escrever. E você tem que escrever, você tem que pegar essa situação e ficar cara a cara com ela, olhar para ela e falar assim, não, peraí, deixa eu ver o que tem aqui, né? Por que eu fracassei? É aí que tá. Quais foram os pontos que levaram você a ter o fracasso dentro de cada área da sua vida, seja ela profissional ou seja ela pessoal? E você tem que ter isso por escrito. Você tem em média, você, toda a humanidade, obviamente, seres pensantes, temos em média 65 mil pensamentos por dia. São muitos pensamentos. E eles, você fala, mas tem tudo na minha cabeça, eles se perdem. Quando você coloca no papel, inclusive isso é uma técnica poderosa da programação neurolinguística, te traz uma clareza muito profunda, né? Você começa a trazer aquilo de forma mais ordenada, de forma mais clara, de forma mais lúcida, e começa a dar uma mensagem para o seu consciente, para ele começar a focar naquilo, para ele começar a prestar atenção. Porque se ele tem 65 mil pensamentos para filtrar, fica muito complicado o seu subconsciente, o seu consciente saber no que ele precisa focar. Quando você escreve no papel, sejam as coisas ruins, sejam as coisas boas, ele entende o que precisa ser resolvido. E o fracasso, gente, como escola, ele é excelente. Eu comecei falando isso no início da live. E quando você vai lá e anota, por exemplo, você não teve um êxito naquilo que você gostaria na sua vida profissional. Foi por quê? Foi porque você confiou em uma pessoa que você não deveria ter confiado. Você tem que escrever isso. Foi por quê? Foi porque você largou o seu negócio e não ficou acompanhando ele de perto? Você tem que escrever isso. Foi porque te roubaram? Foi porque você não se dedicou o tanto que você deveria? Foi porque você não soube fazer o seu marketing direito para o seu chefe te reconhecer e te promover? Foi por quê? Uma coisa importante quando a gente trabalha a questão do fracasso é sair do estado de vitimização. Todas as situações que são inerentes na tua vida, de forma consciente, isso é a arma mais poderosa que o autoconhecimento pode te trazer e te traz, são responsabilidade sua. Mas foi meu chefe, foi meu marido, foi minha mãe, não importa. O que eles fizeram é responsabilidade deles. O que você fez perante o que eles fizeram com você é responsabilidade sua. Então, no fim das contas, tudo está sob o seu controle. O bom e o mal. O que era para ser certo, o que era para ser errado, tudo isso no final das contas está sob o seu controle. Uma vez que você monitore e que você blinde essa área, para um futuro é muito pouco provável, se você fizer o trabalho certinho de escrever, de meditar, de refletir, Não é todo mundo que faz terapia, não é todo mundo que tem um coach, não é todo mundo que está comprometido com o seu processo de desenvolvimento pessoal, mas uma das formas mais poderosas de você se comprometer é você escrevendo, é você tendo um caderno de autodesenvolvimento, é você conversando com você mesmo, é você tendo até diálogos muitas vezes falados e outras silencioso, de chamar você, porque dentro de você habita 2 mundos, habita o seu eu verdadeiro e habita o seu ego. O seu ego, ele tá aqui para te lascar, para não falar com outra palavra, tá aqui para te fuder mesmo, para falar português claro. E se você não monitorar o teu ego, ele vai sempre fazer com que você entenda qualquer situação da sua vida movido pela emoção do ego e não pela emoção do seu eu verdadeiro, O ego, em essência, ele trabalha muito a comparação, O ego trabalha a comparação de você com os outros, Uma pessoa que está muito trabalhada no ego, que está muito presa a ele, porque assim, eu tô aqui me fudendo, vou falar português claro, enquanto o outro tá tendo sucesso. Isso é estar no ego, primeira coisa. Porque quando você entra em comparação com o outro, não tem como você mensurar resultados, você entende? Porque o outro, você não entende todo o contexto de vida dele, porque não acha, gente, que porque você segue a pessoa, porque você vê algum post dela no Instagram, algum post no Stories, você conhece a pessoa, você não conhece. Você conhece um frame da vida dela, uma pequena parte daquilo que ela decidiu mostrar pra você.
Você não sabe quais são as lutas, você não sabe quais são as dores, você não sabe quais são os desafios daquela pessoa. Uma vez que você não saiba isso, você não tem como entrar em comparação. Mas o teu ego vai fazer você se comparar. E o pior, dentro dessa disputa, sempre você vai se perdendo. Sempre vai vir uma mensagem pra você que você não vale nada, que você não presta, que você é menos, que você realmente só faz merda. E aí, todo esse aspecto que o ego te traz, ele te deprecia, ele te leva pra baixo, ele te paralisa, né? Até como a Camila escreveu aqui, ele te trava, porque você se sente um bosta, você se sente uma bosta, você sente que você não vai ser capaz de fazer aquilo, nem de mudar. Ninguém, em sã consciência, eu costumo contar dos meus fracassos depois que eu passei por eles, eu não conto antes, porque isso é uma coisa muito importante também, um ponto que eu queria trazer para vocês aqui. Para de ficar falando para as pessoas aquilo que não tá bom na tua vida, né? Não tô nem falando de reclamação, tô falando daqueles que são tuas maiores dores, tuas maiores feridas, aquilo que você se sente fracassado, porque quando você fala disso, você tá se expondo de uma maneira que muitas vezes é desnecessária. É óbvio que às vezes você precisa desabafar, né? Escolha uma pessoa para você desabafar. Não escolha 50 mil pessoas para você desabafar. É muito importante que você tenha um resguardo, né? Porque quando você está numa fase de fracasso, você está muito vulnerável. Você está ferido, você está ferida, você está magoado, você está com vergonha, né? Quando, por exemplo, é um fracasso financeiro, traz muita vergonha. Todos os tipos de fracasso. Quando é um fracasso no casamento, você está se sentindo a parte da sociedade, você está magoado com você mesmo e com o outro. Ou seja, todo o teu campo emocional, ele está muito debilitado. E isso a gente junta, né, com a questão espiritual, tudo está com as barreiras muito baixas. Então, qualquer coisa que a pessoa te fale, qualquer coisa que o mundo externo te fale, bate e te leva pra lona. Então, você que já estava no fundo, você cai mais um pouco. Aí você já estava no fundo, aí você fala pra outra pessoa, a pessoa fala alguma coisa e você cai mais um pouco. Você cai mais um pouco, você cai mais um pouco e você cai mais um pouco. Então, até porque é muito difícil, gente. Você tem sim pessoas, mas é muito raro você contar de repente para uma pessoa que vai ter ali uma sabedoria para estar te estimulando, para estar saindo. É óbvio, eu tenho amigos maravilhosos na minha vida, mas é muito complicado. Então você tem que filtrar muito, né? Você quer falar, escreve no teu caderno, conversa com a pessoa que realmente pode resolver, que é você, né? Como eu falei, não é todo mundo que tem um coach, não é todo mundo que tem um psicólogo, mas ficar contando para todo mundo não resolve. E por que eu sei disso? Porque eu já fui assim. Já fui uma pessoa que espalhava os meus problemas aos 4 ventos. E isso fazia meu problema aumentar e piorar. Isso eu estou falando de experiência pessoal. Mas isso eu vejo com os meus clientes, isso eu vejo com os meus mentorandos, isso eu vejo em pesquisas, né, da importância de você sair do problema e procurar focar na solução. Mas hoje eu quero mesmo focar nessa feridinha que o fracasso traz no processo da tua formação, né? Como eu falei para vocês, eu descrevi alguns pontos de como o ego ele trabalha, né? De forma bem simplista, tá, gente? Porque eu gosto de comunicar, seja em live, seja em vídeo, seja em texto, uma linguagem que seja simples para uma pessoa que, por exemplo, não estuda, né, dentro da área do desenvolvimento humano, mas que ela possa entender e assimilar na vida dela. E o teu eu verdadeiro, quando você sai do ego e foca realmente no teu eu verdadeiro, ele vai ver o fracasso como um processo de aprendizado realmente. Ele não vai ficar olhando para fora, porque todas as respostas estão dentro. O teu eu verdadeiro, ele vai falar assim, olha, realmente você fez isso de errado. Realmente você não teve essa responsabilidade. Realmente você não assumiu o controle da sua vida. Realmente, ele vai te apontar isso, mas depois ele vai dizer, mas vamos buscar uma solução para que isso se resolva da melhor forma possível. Então, o teu eu verdadeiro, ele não vai ficar te batendo o tempo inteiro. Ele vai procurar soluções para te ajudar a sair. Enquanto o ego te leva para o fundo, o teu eu verdadeiro te ajuda a se resgatar, né? E a questão da autorresponsabilidade é algo que eu tenho falado bastante e que é muito importante. Saber que você é autorresponsável por tudo que acontece na sua vida. E da mesma forma que você gerou coisas negativas, você também pode gerar coisas positivas, desde que você, primeiro, assuma a responsabilidade, né? Segundo, monitore o que está acontecendo, tenha realmente clareza. Por exemplo, assim, eu tô com um probleminha financeiro. Não, qual é o problema financeiro? Você está devendo cartão de crédito, né? Quanto você está devendo? Faça esse levantamento,
né? Não estou devendo só o cartão, já que eu também estou devendo o banco. Faça esse levantamento. Eu também estou devendo, sei lá, minha família, faça esse levantamento. Então, assim, para poder, entende? Você tem que ter um raio-x da situação, gente. Porque é muito complicado você querer resolver algo que você não tem nem ideia. E isso é uma coisa que o fracasso, dependendo quando você está no ego, você não enxerga. Porque você é tão nebuloso, é tão doloroso, é tão sofrido, que quando você tem que lidar com aquela situação, seja na vida pessoal ou profissional, que o fracasso está relacionado, você não quer ver. Você finge que aquilo não existe. Você quer afastar aquilo para longe de você. Você não quer pegar e olhar porque é doloroso. Eu não estou falando que é fácil. É doloroso, eu sei. É muito duro você pegar o problema, a situação, olhar para dentro dele. Porque quando você olhar para dentro dele, sabe o que você vai ver? Você. Você vai ver as suas fraquezas, você vai ver os seus erros, você vai ver suas dores. E é muito difícil olhar isso. Uma coisa é você mais ou menos falar, eu sou assim. Outra coisa é você realmente olhar e ver o que ser assim, de uma forma não positiva, causa de prejuízo na sua vida, seja ela pessoal, seja ela profissional. Então, no processo onde a gente está trabalhando todo o nosso autoconhecimento, onde a gente quer realmente sair do fracasso, primeiro você tem que se inspirar em histórias de pessoas que tiveram fracasso, todos, tá? Todos que tiveram sucesso. Quando você começar a buscar a história do sucesso, você vai ver o fracasso lá. É impossível, gente, você olhar para uma pessoa de sucesso e não achar o fracasso. Eles andam juntos, eles são irmãos. E também não ter o fracasso é uma expressão também do ego, de uma arrogância, porque a vida ela é cíclica. A vida não é linear, nem a minha, nem a tua, nem da humanidade não é. Não é assim a vida. A vida, ela é mais como... Porque se for assim, sabe quando vai aparecer aquela telinha do coração, quando a pessoa está no hospital? Se a linha ficar reta, é morte, a pessoa está morta, né? Quando a linha está boa, quando a linha pulsa, quando a linha sobe, quando a linha desce, então isso significa vida. E a gente transformando isso numa roda, a vida é cíclica, são feitos de ciclo. Então uma hora você vai estar lá em cima e outra hora você vai estar... É como você vai estar no momento que a roda chegar embaixo. O que você aprendeu da primeira vez que você ficou embaixo? O que você aprendeu no seu processo de subida? O que você aprendeu quando você estava em cima? E aí depois o que você vai aprender quando você voltar de novo? E quanto mais você aprender, mais você se autoconhecer, mais você anotar as coisas, esse processo de caída e de subida começa a ser mais rápido, né? A roda começa a ter um processo de subir mais rápido e se manter no topo mais rápido. Mas a gente tem que entender que sim, faz parte da vida cair, chorar, sofrer, errar. O grande quê das pessoas existem basicamente 2 tipos de pessoas que eu poderia classificar aqui para vocês. As pessoas que buscam, que a gente chama no processo de autoconhecimento de buscadores, são aquelas pessoas que buscam ser melhores a cada dia, mesmo que isso signifique abandonar um monte de coisa para trás, pessoas, situações, formas de ver o mundo, abandonar várias características de si mesmo. E as pessoas acomodadas, né, que não tem certo, não tem errado, mas são 2 perfis muito diferentes. Porque o sucesso também, ele traz um conforto muito grande, o fracasso, né, perdão, o fracasso ele te traz um conforto muito grande, que meio que é assim, tá, gente? Quem já me conhece sabe que eu falo português, claro. Passa assim, ó, bom, já estou na merda, né, no teu inconsciente passa isso aí, tá? No teu inconsciente, não é no consciente, é no inconsciente. Eu já tô na merda, então que se já tá ruim aqui, né, não pode piorar, e pode, viu, gente? Pode. Isso já aconteceu na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu conheço. Então você pensa, não pode piorar. Vai que eu tento fazer alguma coisa e aí eu fracasso de novo, né? Então você fica sempre com esse medo. Então esse perfil de pessoas permanece no fracasso. Porque sim, para você caminhar do fracasso para o sucesso vai ter um preço, né? E um dos preços pode ser você errar. E um dos preços pode ser você dar com a cara na parede. Um dos preços pode ser você perder dinheiro. E um dos preços pode ser você passar vergonha. É um dos, porque são vários. Então, a nossa ausência de humildade,
de entender que todo esse processo faz parte da vida. Quando a gente fica muito no ego, se compara com os outros, quando a gente acha que o outro não tem problema e só nós temos, quando a gente acha que a nossa vida ela é mais difícil que a do outro, isso está no ego. Isso não é ver o mundo da forma como ele deve ser visto, né? Na forma como o mundo deve ser visto, é encarar que cada um de nós, seja eu, seja vocês aqui nessa live, seja qualquer outra pessoa no mundo, passou por pedaços de dificuldade e que independente do nível que essa pessoa esteja, ela passa e ainda passará. Porque, gente, isso é uma lei universal. O crescimento, a nossa evolução, ela vem das porradas que a gente toma da vida. Hoje eu só sou quem eu sou graças a todas as quedas que eu tive e que eu ainda tenho. Hoje elas são minimizadas, hoje eu tenho ferramentas, como eu falei no começo dessa live, para superar e me recuperar mais rápido, mas existe. E as feridas ainda estão lá. E você, no processo do fracasso, você tem que fazer as pazes com uma pessoa muito importante, que é você, né? Mesmo que seja um caso de casamento, quando você encara o casamento como um processo de fracasso, você tem que se perdoar, né? É óbvio que você também tem que perdoar o outro, mas o mais difícil, gente, muitas vezes não está em perdoar o outro. O mais difícil está perdoar nós mesmos. É muito doloroso quando a gente tem que reconhecer que toda aquela situação, tudo aquilo que a gente está vivendo, no maior dor do momento da nossa vida, fomos nós que provocamos, fomos nós que decidimos ficar, fomos nós que decidimos sentir. É muito difícil, né? Quantas pessoas já passaram 30 anos dentro de uma carreira, dentro de uma profissão, fazendo coisas que não gostavam? Quantas pessoas que ficaram 10, 20, 30 anos num casamento onde elas não se sentiam felizes? Quantas? São muitas, né? E não que a gente esteja julgando, nem devemos, porque só quem vive é que sabe a dor. Mas aí é que tá, hoje eu não tô falando do que eu posso falar sobre você, do que o outro possa falar por você. Hoje o que eu quero te trazer aqui nessa live é o que você tá falando de você mesmo, de você mesmo. O que você tá falando, né? Que você é uma pessoa fracassada? Sim, você fracassou, você errou, é isso aí. Como eu falei aqui nessa live, faz parte cair. O que você vai fazer para levantar? É isso que vai descrever quem você é. Eu fui assistir ontem, recomendo, eu vou dar um spoiler aqui, se você não quer saber do spoiler, você já pula, mas é uma reflexão, eu gosto muito de assistir filme, seja ele qual for. Óbvio que tem filme que não dá, né? Não tem como, mas eu gosto de assistir muito alguns filmes por uma ótica do desenvolvimento pessoal mesmo, olhando aquele filme com um outro olhar e muitas vezes até indicando ele para os meus clientes. E agora eu quero, para os meus mentorandos, trazer aqui para você. É o novo filme da Marvel, né? Que é a Capitã Marvel, se eu não me engano, é esse o nome. E tem uma cena do filme que é muito legal, só vou falar esse pedacinho, né? Que mostra, tanto no começo quanto no meio do filme, as quedas que ela teve. Foram muitas, né? De sangrar, de se arrebentar, de ser humilhada, de ser achacoalhada, das pessoas dizerem que ela não era capaz, que por isso que ela só fracassava mesmo. Coisas que acontecem na nossa vida. Coisas que já aconteceram, coisas que vão acontecer ainda. E aí é que tá. Quando você pega o seu olhar, a sua ótica, e você só olha do lado da queda, porque o fracasso é uma queda, você só vai se ver no chão. Quando você se olhar, você vai se ver no chão. Quando você muda o seu olhar, você muda de ângulo para olhar para aquela mesma situação, você não vai ver você no chão. Você vai ver todas as vezes que você se reergueu. Você não vai ver só a sua queda. Quando você muda a forma de olhar alguma coisa, você vê sim a sua queda, mas você vê também a forma como você levanta. E é aí que está o grande aqui. No processo da queda, que é inerente para qualquer ser humano, seja para mim, seja para você, a forma como você vai se reerguer
quantas vezes você vai fazer isso traz uma característica muito poderosa na sua personalidade, na minha personalidade. Resiliência. Capacidade de se recuperar apesar de fatos e acontecimentos de forma rápida e harmoniosa. Resumindo, tá? Que resiliência é muito mais complexo que isso aí. Mas é isso. A capacidade de saber cair e levantar. Hoje eu tenho uma facilidade muito grande de ajudar meus clientes e meus mentorandos a se levantarem, seja de qual situação for, porque eu caí muitas vezes. Não foram poucas, foram muitas. E a forma que eu lidei com o meu cair, todo o aprendizado que eu tirei disso, hoje eu consigo ajudá-los a ver as coisas por uma nova ótica. As ferramentas que eu usei para me tirar do buraco, hoje são as ferramentas que eu aplico para eles também. Então, uma coisa que eu quero trazer também, já falei várias coisas, né? Mas uma coisa, porque do fracasso, gente, dá pra gente fazer uma live de 50 mil horas, porque é muita coisa. Mas uma coisa que eu acho muito importante do processo do fracasso, que também tem a ver com o nosso ego e com ter humildade, de pedir ajuda, né? Eu fui uma pessoa que por muito tempo eu não pedi ajuda, justamente porque quando eu fracassava, a vergonha me consumia num tanto que eu não conseguia falar para a pessoa, seja para um parente, seja para alguém que realmente fosse me ajudar, eu não conseguia pedir ajuda. E pedir ajuda é importante, gente. Veja, é diferente de você ficar reclamando, é diferente de você ficar falando do seu problema. Pedir ajuda, primeiramente, para a espiritualidade, né? Para Deus, para o universo, para aquilo que você acredite como sendo algo maior que você. Faz toda a diferença, né? Quantas vezes eu pedi para Deus e Ele veio ao meu auxílio e faz isso até hoje. Então, é dobrar o teu joelho, é colocar teu coração num estado de humildade, de reconhecer que você também erra, que você também cai, que você também tem seus momentos de fraqueza e pedir: Deus, me ajuda. Me ajuda a virar isso, me ajuda a ter força para resolver isso, me ajuda para que isso seja resolvido, seja impulsionado da melhor forma possível, me ajuda a ver as coisas por outra ótica que eu não consigo enxergar. Peça ajuda para ele primeiro e depois peça ajuda para quem realmente, daí a importância de escrever, vai poder ajudar você. Quem realmente vai poder ajudar você. Não fica falando com pessoas que vão te criticar ao invés de te estender a mão. Isso é fundamental, né? Por exemplo, eu sempre falo, né? Eu vou começar uma turma de mentoria que ainda tem vagas. Quem quiser participar, me chama no direct, que eu mando todas as informações. É uma mentoria em grupo, 4 semanas, onde a gente vai falar sobre o fracasso, sobre o sucesso, sobre crenças, como se erguer, quais ferramentas usar para atrair prosperidade, para criar meta. A gente vai aprender ali a fazer meta com ferramentas da lei da atração e física quântica para potencializar isso. Então me chama no direct que eu passo essas informações para você, ou quem estiver no YouTube comenta aqui embaixo, ou entra nos links que eu vou deixar disponíveis para vocês saberem mais sobre a mentoria. Então, quando eu trabalho com os meus clientes a questão da mentoria e da gente olhar para o fracasso, é muito importante que a gente monitore tudo isso, que a gente veja realmente todos os pontos que nós já fracassamos e que nós poderemos fracassar. Já que isso vai evitar que eu fracasse? Não. Mas isso vai minimizar os possíveis riscos. Então, a questão da própria mentoria é assim, eu sempre costumo falar, né? Você gastou muito dinheiro para errar, gasta um pouquinho de dinheiro para acertar, né? Gasta um pouquinho de dinheiro e contrata uma pessoa que vai te ajudar a resolver, né? E de preferência uma pessoa que faz isso, que você vê que essa pessoa, né, pode ser eu, pode ser outro profissional, pode ser um psicólogo, pode ser de repente até um amigo que vai te ajudar a alcançar o sucesso, que vai te ajudar, além de alcançar o sucesso, a aprender com o fracasso, que vai te ajudar no momento onde você não vê luz,
Porque, sabe, gente, eu dou o conteúdo aqui porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para ajudar a humanidade. Isso é uma questão de propósito de vida, né? Eu acredito que Deus requer isso de nós, né? Cada um possa, dentro das suas habilidades, doar conhecimento, doar dinheiro, doar roupa, doar comida, doar seu tempo para contribuir com os demais, né? Todos somos um, então devemos contribuir. Mas muitas vezes eu vejo que as minhas lives, eu vejo que o conteúdo que eu coloco no meu grupo do WhatsApp VIP, que também é gratuito, eu vejo que meus e-books ajudam muitas pessoas. Então, se você também não tem, eu entrego muito conteúdo gratuito. Entra, acessa, baixa, né? Tá tudo lá no meu feed do Instagram, num linkzinho que tem abaixo do meu nome, na minha bio. E também várias vezes eu coloco no Stories. Mas muitas vezes isso não é o suficiente. Dependendo da situação que tá a sua vida, o buraco é tão grande, a dor é tão profunda que sozinha você não vai conseguir. E foi pensando nisso que eu criei essa mentoria, né, em grupo, porque eu acredito também que as pessoas, quando elas trabalham juntas, né, e você tá com a mesma energia, ou seja, várias pessoas querendo se erguer, querendo alcançar resultados, querendo coisas boas, isso alavanca para que todo mundo chegue num objetivo ainda maior. Então, tenha essa humildade de pedir ajuda. E eu tô falando aqui do processo de desenvolvimento pessoal, né? Seja numa mentoria, seja no coach, seja numa terapia, mas também de ir no médico, né? Às vezes você tá querendo lá super emagrecer, mas você não procurou um médico. Procura, vai fazer exame, né? Vai fazer exame para ver se os teus hormônios estão todos ok. Procure, peça ajuda. Sabe, a questão do fracasso, ele também vem da nossa ausência de humildade para pedir socorro. E o socorro, quando ele é pedido de forma eficaz, efetiva, com sabedoria, ele vai sim te trazer resultado. O socorro, ele te traz uma condição de que uma pessoa que está de fora daquela situação, que não está tão envolvido emocionalmente, consiga realmente te ajudar. Porque às vezes as pessoas que estão próximas a você, elas estão muito envolvidas emocionalmente. E quando a pessoa está muito envolvida emocionalmente dentro do seu problema, ela não consegue te ajudar, porque ela também está com dores, ela também está sofrendo daquela mesma coisa. Então, dentro daquilo, nem sempre ela vai conseguir te ajudar. Então, pare e pense um pouco. Quanto você gastou do seu tempo, porque tempo também é dinheiro, quanto você gastou do seu dinheiro para fracassar? Né? Essa é uma reflexão que poucas pessoas fazem. Eu costumo sempre anotar quanto me custou o fracasso, seja o valor emocional, isso pesa muito, quanto me custou, né? Porque emocionalmente, dependendo do nível do fracasso que eu tive, isso vai me cobrar na minha saúde, né? De repente você fica com insônia, baixa a sua resistência, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ficar tensa, você começa a aumentar teu nível de estresse e de cortisol. Isso é um preço. Isso é um preço na tua saúde emocional, na tua saúde psíquica e na tua saúde física. Quanto o fracasso me custou na questão da própria estrutura dinheiro, né? Da própria moeda, do próprio dinheiro. Quanto me custou em dinheiro isso? Quanto me custou em tempo? Quantas horas eu passei naquele momento do fracasso e quantas horas eu fiquei pensando sobre esse fracasso. Já que não tem como mensurar isso, tem. Se você fizer as dicas do que eu te dei no início dessa live, tem sim. E você vai ver que o tempo que você perde focando no fracasso sem resolvê-lo, porque uma coisa é você olhar para o problema e buscar resolvê-lo. Quando você só olha para o problema para você se martirizar, você não avança, você retrocede. E aí que é a importância de você ter a humildade de reconhecer que você precisa de ajuda. Então, o grande que, gente, para fechar essa live aqui, e antes de eu fechar, oi pá, seja bem-vinda, tudo bem, amore? Eu quero ouvir de vocês histórias que vocês já ouviram de pessoas famosas, que vocês conhecem, que vocês possam comentar aqui agora na live, que realmente te inspiraram a ter sucesso. Eu quero trazer para vocês a reflexão dos momentos mais tenebrosos da sua vida e que você puder, só por um minutinho, fechar o olho e lembrar desses momentos. Esse é o olhar que eu estou te dando pela ótica do fracasso. E depois de um tempinho, não muito, eu quero que você feche os olhos novamente e olhe as coisas do ângulo do sucesso, que foram as vezes que você levantou.
o que o fracasso forjou de bom em você, né? Como lidar com o fracasso? O grande que na hora de você lidar com o seu fracasso é você realmente olhar para ele como uma escola e fazer a técnica de escrever realmente todo o passo a passo que eu ensinei nessa live para você. Se você entrou agora, vai lá e assiste a live desde o começo. Toda dor que você sentiu e que você sente, ela tem uma serventia. Use ela para algo maior, algo transformado, que realmente possa, num processo de transmutação e transformação, te elevar para um próximo nível da tua vida. Porque a dor, ela só é desnecessária e sem sentido quando você não dá um sentido para ela. Quando você não usa ela para você evoluir, para você aprender, para você alavancar. A dor, ela se perde em si mesma quando você não a transforma como uma ferramenta de autoconhecimento. Porém, toda dor, seja ela em qual área for, seja ela na carreira, seja ela na sua vida pessoal, seja no seu relacionamento, ela ganha força de ser uma alavanca para o sucesso e de transformação quando você usa ela como uma escada, como uma escola, né, que te preparou, que te fez ser mais resiliente, que te fez ser mais forte, que te fez ser mais confiante, que te fez enxergar o mundo e a si mesmo de uma forma diferente. Nas minhas palestras eu costumo, para fechar essa live de hoje, né? Nas minhas palestras eu costumo contar uma historinha que eu vou contar para vocês aqui, que foi uma história, uma percepção que eu tive. E depois dessa percepção, tudo mudou na minha vida. Porque por mais que eu esteja passando uma fase muito difícil, eu lembro dessa historinha que eu vou contar para vocês e eu começo a olhar as coisas de uma outra forma. Todo mundo quando passa pelo fogo, e aqui o fogo nós vamos chamar de fracasso, né? O momento onde você está tendo aquele momentum, onde você está tendo o seu processo de aprendizagem, de dor, de sofrimento, seja em que área for, é um fogo, né? Porque queima, porque dói, porque fere, porque machuca, né? Vai passar da seguinte forma, né? Eu vou usar aqui uma metáfora, né, para explicar para vocês. Quando o ovo, ele é mole, né? E quando o ovo ele passa pelo fogo, que ele vai ali para o cozimento, ele fica durinho. Então, o que acontece? Assim são algumas pessoas, né? Eu já passei, às vezes você pode ter passado essa fase, às vezes você pode estar nessa fase. Eu já passei por ela. Que quando a pessoa passa pelo fogo do fracasso, da prova, da luta, ela sai mais molinha, ela sai dura, ela sai uma pessoa endurecida, ela sai uma pessoa que quer mandar todo mundo para aquele lugar, ela sai aquela pessoa que ela acha que ela é vítima da situação, ela se torna agressiva, ela se torna uma pessoa imprudente, ela sai endurecida. E algumas pessoas são como a cenoura. A cenoura, quando ela passa no fogo, ela sai molinha. Ela era dura e ela sai molinha. Então, às vezes, quando a pessoa passa pelo fogo do fracasso, ela fica mole, ela fica chorona, ela fica vulnerável, que também é um estado de vitimização. Ela se sente menos, ela acha que o mundo conspira contra ela e que ela é uma pobre coitada. E existe a última parte, que é a parte do café. Que o café é um pó, e quando ele entra em contato com a água e ele passa por aquilo, ele se transforma. Ele sai do estado de pó e em contato com o líquido, ele usa o líquido para fazer uma junção e para se transformar em algo muito melhor, que é o café, desde o cheiro até o gosto, para quem gosta do café, né? Então, eu decidi lá atrás na minha vida que todo fogo do fracasso da prova me tornaria uma pessoa melhor. Que de toda forma, de todo processo de sofrimento que eu passei, ou que eu passasse, ou que eu passo, serviria como processo de transformação.
quando eu estou passando por uma fase muito difícil, eu costumo falar para os meus amigos e para as pessoas que são próximas a mim a seguinte coisa: depois desse processo, não tem como eu não sair transformada, porque só tem essa alternativa. Eu escolho só ter essa alternativa: transformação. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. A Nádia escreveu, né, que essa história do café, ela inclusive já compartilhou essa história no Instagram dela, e de tanto que ela gostou. É uma história que mexe bastante, é uma metáfora bem simples, mas muito reflexiva, né? Eu também, eu sempre me emociono, Nádia, porque é uma coisa que nos faz entender as nossas lutas, o nosso fracasso como uma ferramenta diferente, né? Que faz a gente ver que sim, até aquilo que é ruim pode ficar bom, uma vez que você decida usar, né, como o café, né? A água quente, quando entra em contato com ele, ela tá queimando ele de alguma forma, mas ele usa todo aquele sofrimento daquela água para se modificar, para se tornar maleável, né? Então isso também é muito importante, maleabilidade. Cuidado, porque se você for uma pessoa que não consegue ser maleável, você vai ser uma pessoa mais fácil de ser quebrada pelo fracasso. Se você tiver um perfil de maleabilidade, como o bambu, né? Você já não viu também aquela história? O bambu enverga, mas não quebra. Por quê? Porque ele consegue ser maleável. Né? Deus na composição, quando for fazer o bambu, o vento empurra ele vai até o chão, faz aquele barulhinho lá que a gente escuta, mas ele volta, porque ele consegue ser maleável. Então, cuidado, né? Que talvez se você tiver muito no seu ego, você não consegue ter a maleabilidade, e isso vai te tirar muito da tua força de se reerguer perante todo esse sofrimento, perante o fracasso, tá? E eu falei aqui sobre, eu tô falando sobre o fracasso para finalizar essa live, e não entenda ou não pense que é um fracasso que você somente está vivendo agora. Essa live eu quero falar para você que já viveu um fracasso e não superou. Essa live é para você que pode e com certeza vai ter outros fracassos na sua vida, como também para quem está vivendo um momento de fracasso agora. Então, para você que entrou agora, eu estou encerrando a live, mas tem muita informação, tem muito conteúdo de como você pode lidar isso, uma ferramenta muito poderosa que é muito simples, mas que é muito eficaz para te ajudar a lidar com o fracasso. E é isso que eu costumo falar. Às vezes a ferramenta é tão simples, o que precisa ser feito para te ajudar no seu processo de autocura, no seu processo de transformação é tão simples, que por ser tão simples as pessoas não fazem. E quando elas não fazem, elas não conseguem resultado. Muitas vezes as pessoas esperam umas coisas mirabolantes para resolver os seus problemas, e com certeza é mais simples do que imagina. E dica bônus, tá? Eu já estava encerrando, mas é uma coisa que eu tinha até esquecido de falar, mas que é muito importante trazer aqui para vocês. Enquanto eu estou fazendo, eu quero que vocês escrevam. Gente, escrevam, porque eu tenho algumas pessoas que estão dando um oizinho aqui, que eu quero que vocês interajam comigo. Por que valeu a pena vocês estarem nessa live hoje? Qual foi o grande aprendizado que vocês tiveram nessa live? E isso não é para mim, isso é para você. Quando você escreve, você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente: olha, isso aqui é a lição que eu aprendi hoje. Realmente é nisso aqui que eu quero focar a partir de agora, né? Então, Bia, muita gratidão, querida, muita luz, um beijo pra você, viu? Uma das coisas do fracasso também é que na hora que a situação tá pegando muito, gente, e que você tá muito envolto no problema, essa é dica bônus, tá? Pra fechar a live aqui. Sai dele, sai de cena. Não foge, mas sai de cena pra você dar um respiro. Porque imagina, você tá no meio do maremoto, e você tá levantando a cabeça e o mar vem, a onda te joga para baixo, e você nada de novo e a onda te joga para baixo. Assim, você tem que buscar uma alternativa para você ter um tempo de respiro, para você conseguir ter uma clareza e olhar a situação de cima, porque no meio do furacão você não consegue. Então eu dei uma dica importante, que é a questão de você buscar ajuda, né? Seja especializada, seja com coach, com mentoria, mas também até com psicólogo, né? Ou com médicos, ou com, de repente, um amigo familiar, mas também você
Sabe, esse time às vezes consiste em você tomar um café com uma amiga, consiste em você dançar sozinha na sua casa, consiste em você meditar, consiste em você respirar, consiste em você ficar um tempo na natureza, consiste às vezes você pegar um fim de semana e você viajar para uma praia e você ficar ou numa pousada, sair daquela zona de atrito. Não é que você vai sair e esquecer os problemas, porque você sabe que os problemas estarão lá quando você voltar, mas você vai ter o respiro, colocar as emoções em ordem, trazer mais para a consciência, para que você consiga realmente enxergar aquilo de uma outra ótica, sair do maremoto, conseguir boiar um pouquinho, trazer um pouco de paz interior, para que você realmente consiga ver isso de uma outra forma. Aqui eu dei muitas ferramentas que você pode usar, e se você quiser mais ferramentas, baixa o meu e-book que está no meu feed e que está também ali no meu link de bio, que são 6 passos básicos para o autoconhecimento, também está aqui no meu stories, eu coloquei hoje. E também, se você está precisando de ajuda e acha que esse é o seu momento e que não vai mais ficar esperando, não vai passar mais um mês se sentindo fracassada e quer saber como ter ferramentas ainda mais poderosas para sair disso, me manda mensagem que a gente começa uma turma de mentoria em grupo agora dia 18 de março, segunda-feira. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Se você está assistindo isso pelo YouTube, o link das turmas eu vou deixar aqui embaixo, e se já passou, né, o dia 18 de março, não se preocupa, que as próximas turmas que tiverem eu vou colocar aqui também. Gente, muita gratidão por vocês estarem nessa live comigo. Eu espero que de alguma maneira eu possa ter feito a diferença hoje na vida de vocês, que possa trazer luz, que possa trazer consciência, acima de tudo, que possa trazer um movimento de mudança na vida de vocês. Então, muita luz, muitas bênçãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, seja onde vocês estiverem, e que traga luz para todos nós e para a Terra, para que a gente possa evoluir e sermos ainda muito melhores para nós mesmos, para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que nos amam e para toda a humanidade, tá bom? Um beijo, muita luz, gratidão, gente.